Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esporte de combate. Principalmente, nós vamos hoje direcionar nossa aula para o boxe, tá? Então vamos iniciar nossa aula, saber de onde veio o boxe, né? Onde surgiu, como ele era praticado, até chegar nos dias de hoje. Bom, o conceito de boxe, né? O pugilismo, tá? Isso é utilizado porque o boxe, ele utiliza somente os punhos, somente as mãos para fazer o combate, né? Então não tem chute, não tem, né, estrangulamento, não tem contato, é soco, né? E essa palavra derivada de box, ela vem do inglês box, né? Então ela tem o que? Bater com os punhos. Então por isso que o boxe ele é tradicionalmente um esporte onde somente é utilizado os punhos para o combate. Ao contrário que muitos dizem que o boxe veio da Grécia, não é. O boxe ele é original da Suméria. Ele teve um desenvolvimento maior na Grécia, mas a sua origem é na Suméria, tá? A Suméria é muito conhecida porque era um dos 5 berços, né, que criaram quase tudo hoje, né, na cidade ocidental. Então, por isso que muitos confundem. E o boxe, ele foi levado para o Egito e após ser levado para o Egito, ele veio aparecer, né, na Grécia, onde ele ficou conhecido, né? Ele foi mais divulgado. E lá eles mudaram o nome dele. Ele ficou chamando Pácrios, né? Pâncreas. Ou seja, eles trocaram o nome, mas continuou o mesmo esporte, né? Ou uma luta com o punho. Qual era a diferença? No século XVIII, no início do século XIX, o boxe ele era desenvolvido sem luvas, né? Ele era um esporte que não havia alguma segurança para o seu praticante. E com isso, a luta foram muito brutais, né? Você pensa, você levar um murro sem luva, haveriam cortes, fraturas, tanto no rosto quanto no punho. Então, o esporte teve uma paralisação, tá? Ele teve que ter essa paralisação porque eles teve que arrumar um jeito de dar segurança para o seu praticante. Então, isso foi formulando, né, em 1867, começou a formular regras, né, começaram a utilizar as luvas, né, como meio de proteção, e isso foi continuando entrando em vigor. Em 1872, o esporte continua a ser praticado, mas com regras, né, e com objetos de proteção, né? O esporte olímpico boxe, você além de ter a luva, você tem uma proteção do capacete, você tem uma proteção do colete, né? Então tem essa variação de proteção. No esporte, né, nessas grandes federações, né, mundiais, o boxe ele é utilizar somente a luva, né? Eles não usam o capacete de proteção não, é só as luvas mesmo. Mas tem as regras, por exemplo, não pode ter golpe baixo, né? O golpe pode ser direcionado ou à cabeça ou na parte do tronco. Então, isso é as regras que foram adaptando ao boxe. E a história no boxe no Brasil? O Brasil ele é bem reconhecido pelo boxe. Lógico que não é igual aos Estados Unidos, né? Igual à Rússia, mas ele tem os seus valores. Ela chegou aqui no início do século XX, né? Ele era desconhecido. Mas como veio muitos praticantes, né, tinha muitos trabalhadores alemães, italianos, que trouxeram a modalidade com eles. E a primeira luta de boxe no Brasil foi em 1913, né, na cidade de São Paulo, onde uma pessoa pequena, né, pelos padrões, né, era um boxeador profissional que fazia uma campanha de ópera, para você ver. Ele era lutador profissional, né, e estava aqui no Brasil fazendo uma campanha de uma ópera francesa. E ele desafiou um atleta brasileiro, né, conhecido como Apolo brasileiro, pelo filme Rock, né, Luiz Sucupira, onde, né, o pequeno lutador francês, conseguiu vencer o brasileiro, né? E isso aí quer dizer o quê? Que o boxe talvez não precisaria ser muito grande e forte para praticá-lo, né?
embora, né, o Apollo sofreu muito, porque não era um atleta profissional, né, ele estava iniciando, mesmo sendo mais forte, maior, ele sofreu muito, né, apanhou muito, mas ele foi um dos grandes divulgadores do esporte no Brasil, né? E a profissionalização do esporte brasileiro veio aos poucos, tá? Porque teve muita coisa que atrapalhou, né? Mas quando em São Paulo teve alguns problemas, né, de constitucionalidade, de revolução, dessas partes, foi nessa época que começou a surgir as federações brasileiras. Pessoal, eu sempre falo, quando há uma criação de uma federação, quando nós começamos a levar o esporte a sério, né? Porque uma federação quer dizer o quê? Que você está levando o esporte a sério. Ele começa o seu desenvolvimento. Aí foi começar a surgir, né, muitos atletas, muitos lutadores. E o engraçado é que a primeira vez que o Brasil participou, né, de um campeonato internacional, né, que foi na América do Sul, ele praticou com a maioria dos lutadores, a maioria não, todos os lutadores eram cariocas, ou seja, era nascido ou criado no Rio de Janeiro, porque eram as únicas escolas que tinham na época, tá? E foi que nessa época começou a desenvolver o esporte e começou a surgir grandes atletas, né? Onde surgiu então, em 1950, o maior boxeador brasileiro de todos os tempos, tá? Lógico que nessa época surgiu muitos boxeadores bons, né? Como Ralph, Luizão, o Cury. Então, eram boxeadores experientes. Porém, surgiu um cara que chamava Éder Joffre, tá? Esse rapaz, na época, foi um fenômeno. Quando ele era o 10º lugar no ranking, porque nas lutas nós temos os rankings, né? Ele teve a oportunidade de lutar pelo título, né? E com isso, ele venceu a luta, tá? Na sua primeira disputa de título. E com isso, ele só foi crescendo. E como é de categoria por peso, ele foi lutar um peso acima. Conseguiu também ganhar o seu título. Ele veio perder o seu título, né? Para um japonês. E depois ele retornou ao esporte, deu uma afastada e retornou retomando esse título. Ou seja, o Éder Joffre, ele é uma lenda. No esporte boxe brasileiro, ele é assim aquele cara que é seguido, que todo mundo inspira nele, para ele do esporte. Se eu quero ser um boxeador profissional, eu vou ter a inspiração do Éder, né, para que eu possa ser um mínimo 50% dele. Então, ele foi esse cara. Ele foi esse cara que divulgou o esporte, né? Que ganhou o Mundial, que ganhou 2 títulos, que é uma coisa muito difícil uma pessoa ganhar 2 cinturão, tá? Porque nós temos, né, federações de várias maneiras do esporte, nós não temos só uma, né? Nós temos um mundial, nós temos internacional, então isso cada um é uma liga, nós temos a Associação Mundial de Boxe, nós temos a Associação Internacional de Boxe, então isso muda, tá? Então cada um vale um título. E o Ederson, nesse caso, ele ganhou 2 títulos, né, em 2 categorias. Na época, uma coisa muito rara de se acontecer, tá, pessoal? E não foi só ele, nós tivemos outros lutadores após, né, após ele, que tiveram uma boa divulgação, né? E nós vamos falar sobre dele. Pessoal, os golpes. Esses aqui são os golpes utilizados no boxe, tá? O jab, né? Golpe reto com punho que está à frente na guarda, né, pessoal? É um movimento para frente, ou seja, é um murro para frente, esse jab. O direto. O direto é o punho que está na guarda, ou seja, se eu estou aqui, o direto sai da minha mão direita. O jab sai da minha mão que está na proteção, da esquerda, e o direto na direita. Então, são golpes, né, que é utilizado sempre em guarda alta. O cruzado, né? O cruzado é aquele golpe que sai no lado, tá, pessoal? Então, o cruzado é isso. O gancho
de baixo para cima, né? O uppercut é aquele golpe deferido para baixo, né? Visando atingir o queixo. Ele não vai reto, ele vai descendo. Então, essa região é procurada. E o swing é aquela, né? O golpe deferido na cintura abaixo, visando sempre atingir, né? A têmpora, o queixo do oponente. Então, é esses golpes que são utilizados na região, tá bom? Então, esse aqui é alguns golpes. Vocês podem pesquisar e ver vídeos que vocês vão ter essa noção. Pessoal, o lockout, né? O knockdown é quando você leva o adversário ao chão, tá, pessoal? Através de um jab, de um direto. Então, essa é que nós chamamos de lockout. Nós utilizamos não só para o boxe, utilizamos para o MMA, tá? O lockout é quando você leva o seu adversário ao solo, tá? E tem o tempo, ele vai contar o tempo que o juiz, ou se uma partida, né, se uma luta tiver bastante vantagem para apenas um lutador que está vendo que está, né, machucando muito o adversário, o juiz ele pode interromper a luta e configurar lockout técnico. Porque tem um lockout que você bate e ele cai, e tem um lockout que você está batendo, o cara não cai, mas o juiz interrompe a luta. Isso é lockout técnico, tá? Então tem essas duas diferenças. Essa foto aqui é um brasileiro, tá? É o Falcão, ele está iniciando um boxe agora, mas já está bastante conhecido, tá, pessoal? E lembrando bem, hoje é um dos esportes que pagam melhor de todos, tá? O boxe ele tem uma margem de lucro muito grande, apostas muito alta, né? Bom, pessoal, golpe baixo. Golpe baixo é aquele golpe que é deferido abaixo da cintura, é golpe ilegal, tá? Eles não são permitidos, tá? Por exemplo, acerta a virilha. Então, isso são golpes baixos, tá? O golpe permitido no adversário é no rosto e na parte do abdômen, tá? No tórax para cima. Abaixo não pode. Pessoal, esse rapaz aqui hoje, essa foto que eu pus aqui, esse que tá dando morro, né? De calção preto e luva branca, ele é hoje o boxeador mais bem pago do mundo, tá? Ganha muito dinheiro e na categoria dele até hoje não achou ninguém para tirar o título dele. Ele já até aventurou com alguns lutadores de MMA, né? Sparring. Sparring é aquele cara que dá o treino, tá, pessoal, ao boxeador profissional. Por exemplo, eu sou um boxeador, né, iniciante e eu dou um treino para um boxeador profissional. Porém, pessoal, muitos boxeadores mundialmente conhecidos, ganhou títulos que são considerados, tem um que é considerado o maior boxeador de todos os tempos, ele veio de baixo, ele veio de sparring. Ele era sparring, depois se tornou lutador profissional. Nós temos algum exemplo aqui, né, que durou muito tempo. O Júlio César Chaves lutou muito tempo, né? O Evander Holyfield foi campeão dos pesos pesados, lutou com o Mike Tyson, mas o cara mais conhecido de todos, né? Mohamed Ali, tá? Esse cara é considerado o maior lutador de todos os tempos, né? Ele é americano, mesmo pelo nome muçulmano, ele é americano, tá? Ele é vivo até hoje, ele tem alguns problemas de Parkinson. Muitos falam que o problema de Parkinson dele foi por causa das pancadas que ele sofreu na cabeça, né? Mas nós sabemos que pode ser por idade também, né? E nós temos as categorias. No geral, pessoal, se você pegar aí, nós temos em torno de 17 categorias no boxe profissional e 11 no amador, tá? Ou seja, é muita categoria, tá? Pesado, leve, pluma. Então, isso que divide as categorias. Aqui embaixo eu pus algumas figuras. O Éder, né, que é o brasileiro que foi um fenômeno, né? Se nós buscarmos hoje, ele que divulgou o boxe pelos seus títulos. O Acelino de Freitas Popó, esse cara também levou o nome do Brasil no boxe, ele conquistou todos os títulos na categoria dele. Essa foto vocês estão vendo, esse stand de cinta, ele teve esse stand de títulos, tá? Sul-americano, mundial, o cara mesmo na época dele ele foi um fenômeno e nada menos que Mohamed Ali, tá?
esse americano é considerado o maior lutador de todos os tempos, tá, pessoal? Esse rapazinho aqui de terno aqui, ó, que tá dando soquinho aí, ele é o fenômeno do boxe. E nós vemos muitos outros lutadores. Tivemos nacional Maguila, né? Todo mundo deve conhecer. O Mike Tyson, que foi um fenômeno também, né? Infelizmente, sua carreira durou pouco por causa das drogas, esse trem, mas ele foi um fenômeno, né? Então, tivemos muito filme direcionado ao boxe, né? Rock Balboa, quem não conhece, Rock 1, Rock 2, Rock 3, até hoje, o Sylvester Stallone lança filme, né, treinando boxeadores. Então, é um esporte muito divulgado, tá? É uma luta muito boa de se praticar. Para mulheres, muito bom, você não tem perigo de machucar, porque o boxe trabalha muito a parte superior do corpo, né? Mas você trabalha as pernas, você tem que ter uma agilidade, né? Você tem que ter um swing para você praticar o boxe, tá? E eu deixei aqui para vocês uma frase de lutadores de boxe, né? Os vencedores têm metas, os perdedores têm desculpas. Pessoal, eu gosto muito dessa frase porque você não tem que arrumar desculpa. Se você perdeu, levanta, treina para você ganhar a próxima, ok? A nossa aula fica por aqui. Até a nossa última aula, que vai ser semana que vem, antes das férias, né? Essa aula aqui, essa vai ser a nossa última matéria. Nós temos mais uma aula online. Eu quero que vocês todos fiquem presentes, tá? O oitavo e o nono ano, eu peço que vocês compareçam nas aulas online, que vai ser a nossa última aula, vai ser sobre o boxe, tá? E eu espero vocês lá. Um abraço.